Não espere a aprovação humana, não espere a aprovação da sua família, porque muitas pessoas não vão entender aquilo que só Deus te falou. Quando Deus te fala, Ele te respalda. O Deus que disse para Noé: Noé, constrói a arca. Talvez se ele fosse olhar para a sua esquerda, para a sua direita, ele não teria construído a arca. Mas como ele deu crédito à voz de Deus, Deus o respaldou. Irmão, nós estamos aqui para buscar respaldo de Deus, porque o dono da obra, o dono da casa, o dono da tua vida, o dono da minha vida é Deus. E se Deus te der uma direção, se Deus te der um comando, vá, porque Deus irá te honrar. Eu tenho certeza que você saiu da sua casa para ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus é a voz que guia o povo pelo meio do deserto. A voz de Deus é a voz que guiou o povo pelo deserto, sim ou não? Mas o deserto, ele tem entrada. O deserto, ele tem um meio período, mas o deserto também tem o fim. E nós precisamos seguir essa voz, porque essa voz foi a mesma voz que guiou os hebreus, e eles chegaram na terra que o Senhor havia prometido. Se você crê, diga amém. Dê um forte aplauso a Jesus. Eu quero falar algumas coisas antes de partir para o tema que Deus me deu essa noite. Noé, ele enfrentou a maior catástrofe da história da humanidade. A maior catástrofe da humanidade até os dias de hoje. Quem enfrentou foi Noé. E ele enfrentou isso no meio dos seus contemporâneos. Amém? No meio de uma geração. Eu não sei o que está por vir, mas nós até aqui já passamos por muitas catástrofes, sim ou não? Por muitas lutas, sim ou não? Todo dia morre gente. Todo dia morre gente. Essa semana, na verdade ontem, morreu um primo nosso, do Rio Grande do Norte. Mototaxista, ele foi acidentado, ficou na UTI e ele veio a óbito ontem, não resistiu os ferimentos. Todo dia morre gente. Todo dia vai morrer gente. Mas sabe com que é que nós temos que nos preocupar? Não é com quem vai morrer. Nós temos que se preocupar é se eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer. Porque se eu estou fazendo o que Deus mandou eu fazer, eu fico em paz. Porque Deus me respalda. Porque vai chegar um dia que eu também vou morrer. Quem está entendendo? A questão não é eu vou morrer, é como eu vou morrer. A igreja está na terra para alertar o povo que está perdido. E muita gente que a gente evangeliza diz assim: não, eu já tenho Deus desde quando eu nasci. Mentira do diabo. Se tem Deus quando se confessa o seu filho, quando você reconhece Jesus como o Messias, quando você reconhece Jesus como Filho de Deus, se tem Deus. Então, quando você reconhece Jesus, aí automaticamente você recebe a paternidade de Deus sobre a tua vida. E aí diz a palavra, em Atos dos Apóstolos, Paulo e Silas estavam presos quando o carcereiro entrou trêmulo e se prostrou diante da situação do terremoto que havia sacudido os alicerces da prisão. Ele perguntou a pergunta que todo mundo deveria perguntar: o que eu devo fazer para ser salvo? Que foi que Paulo respondeu: crede no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Que significa que a salvação não é só para mim, a salvação também é para minha família, também é para minha parentela. Então, se você já foi alcançado pela graça da salvação por meio de Cristo Jesus, a tua família também tem direito, e você precisa ser um exemplo para que a sua família também seja alcançada pelo Senhor. Então, nós só temos Deus quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e como nosso Salvador. Então, Noé, ele enfrentou a maior catástrofe da humanidade. Passamos aí por uma pandemia que por muitos já foi esquecido. Talvez até mesmo por você. Porque quando estava a pandemia, ninguém podia se abraçar, ninguém podia se beijar, ninguém podia se visitar, não era assim?
E todo mundo preocupado, eu queria ter tanta uma oportunidade de voltar a ver uma pessoa que eu amo, que eu gosto, de abraçar e de apertar. Mas embora isso tenha sido falado, muitos de nós já esquecemos. Porque hoje você já tem a pessoa do seu lado, até aquele que estava distante hoje pode estar perto, e você às vezes desperdiça o seu tempo com coisas banais. Esse é o tempo de você aprender a amar mais. Sabe por quê? Porque todo mundo vai morrer um dia, mas nós precisamos morrer sabendo que a nossa missão foi cumprida na terra. Diga glória a Deus. Então enfrentamos uma pandemia, mas outras gerações já enfrentaram coisas semelhantes a essa. Mas se tratando de Noé, que é um exemplo para nós nessa noite, nessa pregação, Noé enfrentou a maior catástrofe da humanidade. Como assim? Morreu todo mundo. Quem está entendendo? Morreu, irmão, todo mundo, menos ele e a família dele. Outra coisa que ele enfrentou, Rafael, o maior ataque satânico da humanidade. Acho que a segunda pessoa que enfrentou o maior ataque satânico foi Jesus, na cruz. Porque todo o pecado da humanidade estava sobre ele. Por isso ele suou gota de sangue no Getsemane. Então Noé, ele enfrenta as duas maiores guerras que um ser humano pode enfrentar. Ele enfrenta o ataque satânico, aonde esse ataque satânico foi tão grande, foi tão violento, que ele conseguiu manipular o gênero humano, a mente humana, aonde o povo só fazia era pecar, e quanto mais pecava, mais queria pecar, e isso chegou lá no céu, na presença do Altíssimo, como odor. O pecado da humanidade se tornou tão grande, tão violento, que chegou como carniça às narinas de Deus. Quem está entendendo? Sabe por quê? Porque o ataque satânico, ele vem para roubar, matar e destruir. João 10:10, você já conhece de cor e salteado. Primeiro ataque que Noé sofre, o ataque satânico. Mas ele consegue se manter ileso. Ele consegue se manter firme. Eu quero dizer algo para você. 1000 cairão ao teu lado, 10 cairão à tua direita, mas você não será atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Noé viu isso. Por quê? Porque enquanto estava caindo 10.000 de um lado, 1.000 do outro lado, ele estava firme. Firme. Então nós precisamos se manter firme. Porque deixa eu dizer uma coisa para vocês. O ataque satânico continua nos dias de hoje. Tem gente que não entende como o diabo age. Leia a Bíblia que tu vai começar a entender. O diabo, ele é sorrateiro. Ele é estrategista. Você às vezes acha que você está crentão. Mas o seu pé está atoladão nas armadilhas do diabo. Porque ele é perito em destruir. E uma das coisas que Satanás mais vai tentar destruir são relacionamentos. Se Deus destruir o teu relacionamento, ele destruiu o teu casamento. Quem está entendendo? A arma do diabo é jogar o marido contra a mulher e a mulher contra o marido. Não, a culpa é tua, não, a culpa é tua, não, a culpa é tua. E ele está lá e tu não está vendo. Ele faz tu enxergar que o teu marido é o diabo. Ele faz o marido enxergar que a mulher é o Satanás. Mas na verdade ele nunca aparece. Porque ele foi homicida desde o princípio. Quem está entendendo? Irmão, ele conseguiu manipular uma terça parte dos anjos que viviam com Deus. Se ele conseguiu manipular uma terça parte dos anjos que vivia com Deus, ele é capaz de manipular você para destruir o propósito que Deus tem para a tua vida. Abre o olho, diga para o irmão que está do lado, ei, acorda, abre o olho, se liga, desperta. Por que eu estou falando isso? Porque a palavra que nós iremos ministrar tem tudo a ver. O cara enfrenta a maior catástrofe, só que ele tem uma palavra, irmão. Irmão, quem tem uma palavra não morre antes do tempo. Não tem como eu morrer se Deus me deu uma palavra que eu vou viver. Não tem como eu morrer se Deus me deu uma palavra para me projetar um projeto grande de salvação.
Só que tem algo que nós precisamos aprender aqui. Quando Deus chega aqui no versículo 15 do capítulo 8, e ele diz assim: ó, Noé, sai da arca, tu e a tua família. Irmão, quando Noé desce daquela arca, só existia eles agora como humanos na terra. Quem está entendendo? Os outros, tudo, irmão. Tudo. Será que vocês pararam já para entender isso? Todo mundo morreu, o Brasil inteiro morreu, a Espanha morreu, a Itália, o Israel, todo mundo morreu. Mas alguém permaneceu vivo porque estava em Deus. Catástrofe matou menos do que o ataque satânico. Pastor, mas do dilúvio não matou todo mundo. Não, sobrou uma família. Deixa eu dizer algo para você bem sério. As catástrofes, elas têm o poder de matar. Mas o ataque satânico, ele mata muito mais do que uma catástrofe. Porque Noé foi sobrevivente com a sua família. Porque a catástrofe foi a maior da humanidade. Mas ele não foi destruído pelo ataque satânico. Porque para Deus trazer o juízo sobre a humanidade, primeiro o povo precisou ser vencido pelo ataque satânico. Quem está entendendo? Primeiro o povo escolheu pecar, escolheu viver no pecado, do que fazer o que Noé fazia, e nós vamos aprender nessa noite. Então entenda algo: nenhuma catástrofe é maior do que um ataque satânico. Às vezes a gente está olhando, a pandemia, a dengue, o chikungunya, o que mais? Fala uma doença feia aí. O câncer. Está matando, irmão, desde quando o mundo existe. Mas o ataque satânico é muito mais violento do que qualquer catástrofe, do que qualquer pandemia. Quem está entendendo? Nós precisamos, E eu quero ler com vocês aqui o Gênesis 8:20, voltando à leitura, que diz assim: e edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa, e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse em seu coração. Diga glória a Deus. O tema para o nosso culto de missões nessa noite é: a nossa maior missão é cultuar a Deus. Amém? A minha maior missão, a sua maior missão, parte do princípio chamado cultuar a Deus. É por isso que nós estamos aqui como igreja, porque nós viemos aqui para cultuar ao Senhor. E cultuar significa que eu estou aqui para adorar ao meu Deus. E cultuar significa que eu estou aqui para reverenciá-lo, para ser submisso a Ele. E sabe que eu olho para a palavra de Deus, que Noé, ele foi esse exemplo de homem de Deus. E que nós também precisamos ser esse exemplo de homem de Deus, aonde nós iremos entender que a missão, ela vai partir do princípio de você cultuar ao teu Deus. Porque obra de caridade todo mundo pode fazer, até ateu, até bruxo, mas cultuar a Deus somente aqueles que crê nele. Somente aqueles que confessaram a Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Então entenda algo bem aqui: o princípio chamado missão, ele vai além do que fazer uma obra de caridade. O princípio chamado missão está entrelaçado ao princípio aonde eu preciso cultuar ao meu Deus. Só se você crê, diga aleluia e dê um forte aplauso ao Senhor. Irmão, tudo começa pelo culto. Tudo começa pelo culto, irmão. Se não tiver culto, não adianta nós estarmos reunidos. Tudo começa pelo culto. Unir pessoas, atrair pessoas é muito fácil. Faz aí um sorteio na rua, você vai ver
centenas de pessoas se aproximando. Se você disser assim, vamos distribuir bombom, vai vir muita gente para pegar bombom, sim ou não? Pessoal aí dos católicos não faz o período do Cosme Damião e dá bombom para todo lado, e você vê um monte de menino, um monte de gente correndo atrás do bombom. Irmão, mas não tem o que nós temos. Nós temos a presença de Deus. E a presença de Deus só se tem quando nós cultuamos a Ele. Quem está entendendo? Nós não estamos aqui para fazer um movimento, nós estamos aqui para adorá-lo. Nós não estamos aqui para mostrar algo, nós estamos aqui para receber de Deus a sua presença. E a presença de Deus se recebe quando nós começamos a cultuar a Ele, quando nós começamos a reverenciar a Ele, quando nós começamos a dizer que Ele é santo, que Ele é digno, e toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Quando nós entendemos que porque dEle, e por Ele, e para Ele, são todas as coisas. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Toda missão que a gente for fazer, tem que ser primeiro para Deus. A missão que eu vou fazer pode ser que não te agrade, mas se ela agradar a Deus é o suficiente. Porque quando eu agrado a Deus, Ele me respalda. Você está na terra para agradar ao Senhor. Você não está na terra para agradar a homem, você está na terra para agradar ao Senhor. Quando você começar a entender isso, Deus vai começar a mover o sobrenatural na tua vida. Sabe que quando Noé entendeu isso, Deus confiou grandes coisas nas mãos dele. Se você crê, diga aleluia. Gênesis 6, 8 e 9, vamos ler, porque o Espírito Santo quer falar contigo nessa noite. Gênesis 6, 8 e 9. Se eu posso ouvir um amém? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Noé andava com quem, irmão? Irmão, quando você anda com Deus, você não é influenciado pelo ataque satânico. Pode anotar aí, para você que gosta de escrever. Quando você anda com Deus, você não é influenciado por ataques satânicos. Noé andava com Deus. Todo mundo estava perdido. Não tenta olhar assim para o teu vizinho da esquerda e tu vê ele perdido. Quem já viu um vizinho perdido? Está perdido. Por quê, irmão? Porque ele foi atacado. Mas você sabia que você pode ser luz para o seu irmão? Você pode ser luz para o seu irmão. Você pode levar uma palavra para o seu irmão. Você olha para a esquerda, você vê uma família atacada. Você olha para a direita, você vê uma família atacada. Mas o Senhor pode ser na sua vida e você pode ser luz para aqueles que estão atacados hoje. Amém? Noé andava com Deus. Eu quero ministrar um ponto importante sobre a sua vida. O primeiro ponto que eu quero ministrar sobre a sua vida é: primeiro você anda com Deus, depois Ele te confia projetos. Amém? Quem está andando com Deus aí? Meu irmão, se você está andando com Deus, Ele vai começar a confiar projetos nas tuas mãos. Porque o nosso Deus é um Deus de projeto. Moisés andou com Deus? Moisés andou com Deus e Deus confiou um grande projeto, um Deus que fez projeto no deserto. Sim ou não? Quando nós olhamos para Noé no meio dos seus contemporâneos corrompidos, a Bíblia vai dizer que ele era um varão justo, era um homem íntegro e andava com Deus. Então, primeiro passo que eu preciso para demonstrar que eu cultuo a Deus, quem está entendendo? A sua maior missão, a minha maior missão é cultuar a Deus. Eu posso entrar nessa igreja, eu posso sair e eu posso não ter cultuado a Deus. Eu posso trazer uma oferta aqui, botar no gasofilácio, mas eu posso não ter ofertado a Deus. Quem lembra de Jesus ao lado do gasofilácio? Vendo todo mundo trazer as suas ofertas, ele olhou uma mulher viúva, quem lembra? Lançando 2 pequenas moedas. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: essa aqui está me cultuando, porque essa aqui está dando de todo o seu sustento. Essa daqui está adorando
adorando a minha pessoa. Mas muitos estão só trazendo, estão só dando. Mas eu não quero o que você tem, eu quero você por inteiro. Quem está entendendo? Eu não quero um trabalho seu, eu quero a sua vida. Por isso eu entreguei o meu filho por você. Quem crê? Então, primeiro você anda com Deus, depois Ele te confia projetos. Olha o que Deus falou para Noé. Deus diz assim: faze para ti uma arca de madeira ou da madeira. Escute isso. Primeiro você se salva. Amém? Quando Deus vai falar com Noé, Ele diz assim para ele: Noé, faze para ti, diga para mim, uma arca de madeira. Sabe o que Deus chama aqui a minha, a sua atenção? Eu não posso ganhar alguém se eu ainda não fui ganhado. Eu não posso ensinar alguém, eu não posso falar para alguém algo que eu ainda não estou vivendo. Deus quer salvar a tua vida. Mulher samaritana, João capítulo 4. Primeiro Jesus ministra no coração daquela mulher, sim ou não? Jesus ministra no coração daquela mulher. Primeiro Jesus ganha o coração daquela mulher. Irmão, deixa eu dizer algo para você bem sério. Nós precisamos deixar ser vencido por Deus. Você precisa deixar ser vencido por Deus. Às vezes nós não damos espaço para Deus nos vencer. Nós precisamos nos render ao Senhor. Isso tudo faz parte do culto. Sabe, Noé era um homem vencido por Deus. Ao ponto de Deus chegar para ele e dizer assim: Noé, eu vou matar todo mundo, mas contigo eu tenho algo. Faze para ti uma arca da madeira. Primeiro, você primeiro precisa ser salvo. Mas como é que é isso, bispo? Como é que eu vou ser primeiro salvo? Primeiro você precisa se posicionar. Primeiro você precisa se alinhar com o divino propósito. Primeiro você precisa estar sobre a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quem está entendendo? Quando eu cultuo a Deus, Ele me entrega uma missão. Não era um homem que cultuava a Deus, por isso Deus o confiou a ele uma missão. E a missão parte do princípio que nos alcançou, amém? Deus me alcançou, Deus te alcançou. Nós fomos conquistados por Cristo na cruz do Calvário, diga glória a Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós andamos alinhado com a palavra de Deus, e aí o Senhor vem e nos dá uma direção, e Ele diz assim: faze para ti uma arca da madeira. Faze para ti, porque tu precisa ser o primeiro a ser salvo. Uma pessoa, irmão, que não sabe nadar, olha para mim, ela não tem como salvar alguém que está morrendo afogado. Ela precisa primeiro saber nadar, sim ou não? Para poder lá mergulhar lá. E muitas das vezes eles usam suas técnicas para que aquela pessoa não fique se debatendo e aconteça uma tragédia. E ela leva a pessoa, todo o tempo ela se salva para depois salvar alguém. Quem está entendendo? Esse é o tempo que Deus vai te usar. Esse é o tempo que Deus vai te alinhar com o propósito que Ele tem para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Mas esse é o tempo que Ele vai te chamar e Ele vai dizer coisas para ti no teu secreto. Coisas que irão mudar a tua mentalidade, a tua forma de pensar, a tua forma de agir. Porque Deus, Ele vai liberar a salvação sobre a tua vida. Porque quando essa salvação vir sobre a tua vida, ela vai também ser compartilhada através da tua vida para outras pessoas. Se você crê, diga amém. Então, primeiro, você anda com Deus. Depois Ele te confia projetos. Segundo ponto, trabalhe no projeto que Deus te confiou. Amém? Você estava andando com Deus ou você está andando com Deus? Diga: eu estou andando com Deus.
Então, quando você está andando com Deus, Ele te confia projeto. Quem recebeu um projeto de Deus aí? Irmão, é tempo de trabalhar nesse projeto. Sabe por que Deus confiou um projeto na vida de Noé? Porque Noé andava com Deus. Porque Noé cultuava Deus. O Senhor não vai estar dando um projeto para qualquer pessoa. Por isso que Ele distribuiu os talentos conforme a capacidade. Deus nunca vai te entregar uma coisa que você não seja capaz de fazer. Ele vai te entregar algo que você é capaz. Agora, se você não fazer, aí o problema é teu. Porque o nome se chama negligência. Quem está entendendo? Mas Deus vai dizer, cadê o talento que eu te dei? Aí, não, Senhor. Mas o certo é quando o Senhor chegar, você já vai dizendo, aqui, Senhor, tu me deste 5 e mais 5 aqui eu ganhei. Diga glória a Deus. Então, trabalhe no projeto que Deus te confiou. Qual que é o projeto que Deus confiou na mão de Noé? E entrarás na arca, tu. Diga, princípio, começa por mim. Entrarás na arca tu, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Gênesis 6, 18b. Amém? Aí começou, irmãos, o projeto começou a acontecer. Quando Noé fez, Rafael, a arca que Deus pediu para ele, faz uma arca para ti. Ele levantou e ele construiu. Agora o Senhor confiou pessoas na vida de Noé. Quem está entendendo? Diga glória a Deus. Primeiro você se salva, depois você salva os outros. Diga glória a Deus. Como é que eu me salvo primeiro? Tendo convicção do sacrifício de Jesus. Se você não tiver convicção daquele que morreu por ti, se você não tiver convicção de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, quantos crê? Não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Se você não entender esse princípio, você nunca vai se encontrar uma pessoa salva. Mas quando você entende esse princípio, quando você reconhece essa palavra, você passa a tomar propriedade da salvação que o Senhor te deu. Aí você se salva, aí você está preparado para salvar também outras pessoas. Sabe por quê? Porque nós somos tipos de Moisés aqui na terra. Qual foi a missão que Deus confiou a Moisés? Salva o meu povo que está escravizado lá no Egito. Não foi assim? Então Deus ele vai nos confiar missões, querido. Diga glória a Deus. Primeiro você se torna exemplo, depois você dá exemplo. Olha para mim. A primeira coisa que Deus quer de você, e foi o que ele encontrou na vida de Noé. Noé era um exemplo. Como? O povo todo perdido, bebendo, fumando, se prostituindo, fazendo e acontecendo, e o cara lá, andando com Deus. Quem está entendendo? Me diga com quem tu andas, que eu direis quem tu és. As más companhias corrompem os bons costumes. Nós não podemos nos envolver com pessoas que vão nos afastar do propósito de Deus. Ou você vai ser na vida de alguém que é torto, você vai ser direito, ou você vai se entortar mais ainda. Quem está entendendo? Ou você vai ser luz na vida daquele que está em treva, ou com grandes trevas tu serás. Não é assim que diz a palavra do Senhor em Mateus? Ou você é homem de Deus, mulher de Deus, ou você anda com Deus, ou você vai andar com as pessoas que estão andando no caminho errado. Quem está entendendo? Então, parte do princípio, para você trabalhar no projeto que Deus te confiou, você precisa ser ou se tornar um exemplo. Quem já viu um homem de fé aí? Quem já viu? Quem já viu uma mulher de fé? Se você já viu um homem de fé, se você já viu uma mulher de fé, você vê a linguagem dele, a linguagem dela,
uma linguagem diferenciada. Um homem que anda com alguém de fé, ele começa também a ter fé. Mas se você já viu uma pessoa incrédula, ele fala como incrédulo, ele vive como incrédulo. Deus não quer que você seja um incrédulo, Ele quer que você seja crente. E quem é crente tem fé. É o cara receber uma direção, uma instrução, e as pessoas não compreender, mas ele dizer: eu vou construir essa arca, porque eu acredito que Deus falou comigo. Ei, irmão, está na hora de você começar a dar crédito naquilo que Deus já falou contigo. Até quando você vai ficar? Ei, irmão, 2024 já entrou. Hoje é dia 14. E você? Ânimo, 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 para cima, quem está entendendo? Que Deus chega e visita Josué estava lá, para baixo. Ei, psiu, Josué, Deus está falando com pessoas aqui nessa noite. Ei, Josué, Moisés, meu servo, morreu, mas tu está vivo. Perdemos uma pessoa, eu não tinha muita afinidade, porque é lá do outro estado, é muito longe, a gente não tem vínculo assim. Mas irmão, morreu, é doído, é triste, mas eu não posso nem chorar 7 dias, irmão, porque eu não sou judeu que planteia 7 dias, eu tenho que chorar, enxugar minhas lágrimas, e fazer como Deus falou para Josué: ei, levanta, esse povo aqui precisa passar esse Jordão, e eles não têm mais para quem olhar, agora tu é o referencial dele, quem está entendendo? E o homem, na mesma hora se levantou, se posicionou e conquistou, sim ou não? Deus quer que você se levante, Deus quer que você se posicione, porque se você não se torna um exemplo, a palavra que sai da tua boca é apenas um discurso, ela não tem poder. Mas se você é um exemplo de fé, de ousadia, a tua palavra vai ter um poder sobrenatural, porque vai ser a palavra de Deus que vai estar saindo da tua boca. Quem crê, diga amém. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus. Qual que é a nossa maior missão? Vê se vocês estão ligados. Bem alto, qual que é a tua maior missão? A tua maior missão é cultuar a Deus, irmão. A bispa falou algo aqui na abertura. A maior missão é ganhar vida. Tá certo. A maior missão é ganhar vida, mas para mim ganhar vida, primeiro eu preciso cultuar a Deus. Porque se eu cultuo a Deus, eu vou ensinar a vida que eu vou ganhar, cultuar Ele também. Quem está entendendo? O princípio está ligadinho. Você cultua a Deus, você reverencia a Deus, você adora a Deus, sim ou não? E o Senhor vai te entregar uma multidão, só quem crê. E essa multidão que vai chegar na tua vida, ela vai ser ensinada por ti. Como cultuar a Deus, como adorar a Deus, como obedecer os princípios de Deus. Quem crê? Então, para isso você precisa primeiro se tornar um exemplo. Porque quando você se torna exemplo, você tem respaldo para também dar exemplo. Amém? Quando eu me torno exemplo, eu posso dar exemplo. Se eu não tenho um exemplo, eu não posso dar exemplo. Quem está entendendo? Um exemplo. Deus te deu uma missão para você construir uma casa. Aí de repente você não construiu a casa. Você tem exemplo? Mas se você construiu a casa, você é o exemplo e você tem como dar exemplo. Porque você participou de uma construção, você concluiu aquela construção. Então deixa eu dizer algo para você. Esse é o tempo que Deus está te chamando. Te chamando. Para quê? Para andar com Ele. Esse é o tempo que Deus está te chamando. Para quê? Para você cultuar a Ele. Quem está entendendo? E quando você começar a andar com Deus, e quando você começar a cultuar a Deus, Deus vai começar a te entregar projetos.
Por quê? Porque a tua vida começou a ser um exemplo, e agora você precisa também dar exemplo. Sabe quando nós sentamos numa sala de aula, e ali tem um professor, aquele professor, ele nasceu professor, primeiro ele foi aluno. Primeiro a gente senta, primeiro a gente aprende, depois o Senhor nos levanta para a gente ensinar também. Assim como numa universidade, como numa escola, como em algum órgão. Alguém primeiro sentou, alguém primeiro aprendeu os primeiros passos, começou a andar com Deus. Quem está entendendo? Na igreja se funciona desse jeito. Você que faz parte da igreja, você que faz parte do corpo de Cristo, Deus te chama para perto, amém? Se você está longe, Ele está te chamando para perto nessa noite. Se você está andando assim meio que se desviando do caminho, Deus está te chamando para perto, porque quando você começar a andar com Deus, você vai começar a se tornar justo, porque quando você começar a andar com Deus, você vai começar a se tornar íntegro. Foi o que aconteceu com Noé. Noé passou a andar com Deus, e a Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Se você andar todo dia com uma pessoa que só fala palavrão, que só fala coisas que não edificam, quando você se espantar, você vai começar a usar a mesma linguagem. É a mesma linguagem. Tem hora que eu vejo algumas linguagens e opa, onde é que você aprendeu isso? Com quem? Porque comigo é que não foi. Quem está entendendo? Comigo é que não foi. Eu não estou usando esse termo, eu não estou usando essa linguagem. Por quê? Porque o sistema satânico, ele infiltra nas casas, nas famílias, para tentar mudar a linguagem. Quem está entendendo? Quando se muda a linguagem, se muda também o entendimento. Então, Noé andava com Deus. Ele conhecia os seus contemporâneos, sabia que eles estavam no pecado, mas Noé estava sendo um exemplo. Por quê? Porque ele estava caminhando com o Santo dos Santos. Quem está compreendendo a mensagem? Ele estava caminhando com o justo, ele estava caminhando com o Deus provedor, e aí ele começou a receber os atributos de Deus. Chegou um momento que Deus disse: olha, eu vou destruir todo mundo, mas para ti eu vou te entregar um projeto. Faz uma arca da madeira para ti. E ele fez uma arca, conforme Deus mandou. Bota betume por dentro e por fora. E ele fez direitinho. Depois o Senhor disse: agora tu vai botar para dentro dessa arca a tua mulher, os teus filhos, as esposas dos teus filhos, também os animais, um casal de cada espécie. Quem está entendendo? Tudo conforme Deus o direcionou. Por quê? Porque ele era exemplo e também passou a dar. Diga glória a Deus. E eu quero encerrar nessa noite, quando o capítulo de número 8, versículo 21 vai dizer assim: o Senhor cheirou o suave cheiro. Versículo 22 diz assim: enquanto a terra durar, sementeira, cega, frio, calor, verão, inverno, dia e noite não cessarão. Olha para mim, essa mensagem é muito importante para nós. Enquanto eu estava lendo esse texto, o Espírito Santo falava comigo. O dilúvio veio e destruiu as estações do ano. Estava fazendo um cálculo. Tem gente que diz que Noé usou a arca 40 dias. Não, está equivocado. Vai ler, vai fazer a matemática que está tudo errado. Eu estou tentando somar, até agora não consigo, mas com o Rafael nós contando lá em casa, deu 11 meses dentro da arca. Quem está entendendo? 40 dias e 40 noites foi que Deus liberou a chuva, sim ou não? Só de chuva foi 40 dias e 40 noites. Não tem quando dá aquele toró que nem a gente usa no Maranhão, torozão, que a água já cobre a rua de casa. Imagina, irmão, 40 dias e 40 noites chovendo, todo dia, sem parar. Aí, meu irmão, os montes foram tudo cobertos. Sabe o que aconteceu? Todas as árvores foram destruídas. Todas as árvores foram destruídas. Não existia mais, Sejane, as estações do ano.
primavera, verão, outono, inverno. Não existia mais, acabou tudo. Mas a palavra do Senhor vai dizer que quando Deus mandou Noé sair da arca, Ele só disse assim: sai da arca. Mas Noé teve uma iniciativa. Qual foi a iniciativa de Noé? Ergueu um altar. Para quê? Para cultuar a Deus. Primeira coisa nobre que Noé fez foi celebrar um culto ao Senhor. Foi apresentar uma oferta, um holocausto, um sacrifício. E sabe o que aconteceu? Deus olha para mim. Deus recebeu como um cheiro suave, puro. Quem está entendendo? A humanidade que foi devastada, ó, pelo juízo de Deus, só levava carniça, odor nas narinas de Deus. Mas quando Deus pega um cara que andava com ele, confia um projeto chamado salvação. Deixa eu dizer algo para você. A tua casa, irmão, ela é o maior projeto que Deus tem. Do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma? Eu poderia usar esse termo assim: do que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha casa? Perder a minha família? Nós temos que ter a nossa família na presença de Deus. Nós temos que orar e nós temos que clamar por isso. Quem crê? Noé conseguiu manter a família dele na presença de Deus. Conseguiu salvar a sua família. E quando ele saiu, olha para mim, o homem tinha vida com Deus, irmão. E ele deixou o exemplo a ser seguido. Ele sai da arca. Deus estava falando com ele, mas quando ele sai da arca, a primeira coisa que ele faz, ele levanta um altar. E nesse altar, ele apresenta um sacrifício. Ele faz o primeiro culto, quem está entendendo? E esse culto é estabelecido e ele é seguido. Se você for olhar para a vida de Jacó, onde ele passava, onde Deus falava com ele, ele erguia um altar. Porque quando ele erguia um altar, ele estava dizendo: eu cultuo ao Deus, Criador dos céus e da terra. Amém? E aí o que aconteceu, bispo? O que aconteceu é que quando Noé, ele apresenta o culto a Deus, ele levanta o altar a Deus, Deus recebe a sua adoração. E aí Deus diz algo, no versículo de número 22, enquanto a terra durar semente, cega, frio e calor, e verão, inverno, dia e noite não cessarão. Sabe o que Deus estava dizendo? A partir de hoje, através desse culto que me foi apresentado, a partir de hoje, através desse altar que foi erguido, através de você, Noé, eu vou devolver as estações do ano para a terra. Por que eu falei que as árvores tinham morrido? Porque não sei se você já parou para pensar, mas quem aponta as estações é a árvore. A árvore, ela aponta as estações. Ah, é primavera, está tudo cheio de flores. Sim ou não? Ah, é outono, é fruto. É inverno, tem um tempo que as folhinhas caem. Quem lembra? Tudo aquilo ali é a árvore apontando a estação. A estação que está sendo vivida e a estação que está se aproximando. Quem está entendendo? Mas naquela ocasião não existia mais nenhuma árvore na face da terra. Mas existia um homem. E o homem é comparado ao que, irmão? Salmo número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Esse homem é comparado a uma árvore. Olha para mim. Esse homem é comparado a uma árvore que é plantada junto de um ribeiro de água. As suas folhas não murcham, tudo que ele faz prospera. Nós somos essa árvore, irmão. Noé agora estava apontando as estações futuras. Deus usa homens e mulheres como árvore nessa terra. Existe um ribeiro de água que você está plantado sobre ele. O nome desse ribeiro se chama Espírito Santo de Deus.
A água que limpa a minha vida e que limpa a sua vida se chama Palavra de Deus. Quando nós temos a água em nós, o dilúvio não nos destrói. Porque a água matou quem estava no pecado, mas para quem está em Cristo, a água apenas limpa. Jesus reúne os discípulos na última ceia, pega uma toalha, coloca em volta da sua cintura, pega uma bacia de água e começa a limpar os pés, sim ou não? Pedro deu uma de hipócrita no momento e disse: tu não vai limpar os meus pés, porque isso é serviço de servo. Jesus disse: eu vim para servir. E o que eu faço agora tu não entende, mas depois tu vai entender. E se tu não quiser que eu limpe os teus pés, tu não tem parte comigo. Ei, quem está entendendo? Aí sabe o que ele diz? Pode me banhar, Senhor. Quem está entendendo aí o mistério? Pode me banhar, Senhor. O Senhor disse: não, vocês não precisam de banho, porque a palavra que eu tenho ministrado tem sido suficiente para limpar vocês. Vocês só precisam que eu limpe os pés. Porque quando eu limpar os pés de vocês, vocês não vão andar mais nos caminhos que vocês andavam outrora. Vocês vão andar agora nas minhas pegadas. Quem está entendendo? E ali ele deixou o Senhor limpar os seus pés. Nós precisamos deixar a palavra de Deus nos limpar. Ou a palavra de Deus nos limpa, ou a gente se torna sujo. E a gente perde a nossa salvação. Pedro quase perdeu a sua salvação na equipe do governo celestial, porque ele achava que Jesus não podia fazer aquele serviço. Jesus disse: eu vim para servir, eu não vim para ser servido. Quem está entendendo? Uma vez perguntaram: quem é o maior, Senhor? Aquele que quis ser o menor se tornará maior no meu reino. Quem está entendendo? Esse é o tempo de servir. É o tempo que Deus está te convocando, te chamando. Se você crê, diga amém. Dê um forte aplauso ao Senhor. Como o seu culto está chegando nas narinas de Deus? A gente encerra bem aqui agora. Como o teu culto, Rafael, está chegando nas narinas de Deus? Não é o muito fazer, é o ser. Não é o que eu faço, é quem eu sou. Não é o que você faz, é quem você é. Esses dias eu vi uma ministração do pastor Luiz Armínio, ele dizendo que o sacerdote, quando ele entrava no Santo dos Santos, ele precisava vestir uma roupa de linho fino. Para que servia essa roupa de linho fino? Para que o suor não transpassasse. E ele disse: o que isso significava? É que, embora o sacerdócio seja um tipo de serviço prestado a Deus, mas Deus, ele não quer o teu suor. Porque lá atrás o princípio do homem, de Deus, foi perdido pelo homem quando ele violou a ordem de Deus. Deus diz assim: maldita é a terra por tua causa, comerás do suor do teu rosto. Então o suor é o preço do pecado. Quem está entendendo? E o que Deus queria que o sacerdote apresentasse lá no Santo dos Santos? O seu trabalho? O seu suor? Não. Ele queria que o sacerdote apresentasse a sua vida como uma oferta ao Senhor. Não é o que eu faço, quem está entendendo? Então ele não poderia suar, porque se ele suasse, significava que ele estava fazendo algo para Deus. Quem está entendendo? E não é o que eu faço, é quem eu sou. Aí diz que ele podia chorar lá no Santo dos Santos, porque a lágrima, ela é colhida pelos anjos de Deus, não é assim que diz a palavra? Mas o suor não era permitido. Deus não quer o teu suor, Deus quer o teu sangue. Deus quer a tua vida. A vida fala de sangue. Amém? Sabe quando Jesus foi na cruz do Calvário, ele derramou toda a sua gota de sangue. O que foi que ele derramou? Ele derramou a sua vida. Ele trabalhou, ele fez a obra do Pai, ele fez a sua missão.
Mas ele poderia ter pelejado uma guerra, e Deus poderia ter mandado as milícias de anjos, ele ia suar, ele ia batalhar, ele ia guerrear, mas ele não tinha entregado a sua vida ao Senhor. Nós precisamos entregar a nossa vida ao Senhor. Se você crê nisso, diga amém. Pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus. Fique de pé no seu lugar, nós iremos